Saudações rubro-negras, meu nome é Thiago Caú e aqui a gente fala do Sport Clube do Recife. O vídeo de hoje é um pós-jogo muito bom, né? O Sport vence o Botafogo de Ribeirão Preto dentro da Ilha do Retiro por 3-1, jogando bem após muito tempo. O último jogo que eu vi o Sport realmente jogar bem foi contra o CRB em Maceió e agora o Sport soma 56 pontos e o acesso que, na minha opinião, já aconteceu, mas para quem ainda é mais cético, está chegando perto da gente. Então a gente vai comentar aqui sobre a classificação, escalações dos dois times, como foi esse jogo, né? Primeiro e segundo tempo, melhores e piores da partida, e vamos também projetar esse jogo rapidamente contra o Guarani na próxima quinta-feira. Começando pela classificação, né, tanto de Sport como de Botafogo, depois desse jogo da 32ª rodada. O Sport, com essa vitória por 3-1, ocupa a vice-liderança, tem 32 jogos agora, igual a todo mundo. O Santos é o primeiro colocado e aí o Sport e o Santos têm a mesma pontuação, 56 pontos, tanto para o time paulista como para o time pernambucano. Os dois times, né, têm 16 vitórias, os dois times têm 8 empates e os dois times têm 8 derrotas, porém o Santos tem um saldo melhor do que o Sport. O Santos tem 48 gols feitos, 28 sofridos, o Sport tem 44 gols feitos e 31 sofridos. É justamente por conta disso que o Santos, nesse critério de desempate, ocupa a primeira posição da tabela. E o Sport está ali, firme e forte, lutando pelo título. Tem a última rodada, né, esse confronto direto entre Sport e Santos na Ilha do Retiro. Então imaginem aí como deverá ser se esses dois times chegarem na última rodada, na 38ª rodada, lutando pelo título. Sport Santos na ilha deverá ser um jogo assim absurdamente de qualidade, com muita gente nas arquibancadas e que poderá decidir o campeão da Série B. E o Botafogo, que enfrentou o Sport, ocupa nesse momento a 16ª posição, com 36 pontos, 32 jogos também, 8 vitórias, 12 empates e 12 derrotas, fez 29 gols e levou 42. Então o adversário do Sport nessa partida, né, que o Sport venceu por 3-1, ocupa aí a 16ª, com um narizinho fora da zona de rebaixamento. Sobre o jogo em si, começando pelas escalações. O Sport entrou em campo com o Thiago Couto. Kaique França foi preservado nesse jogo contra o Botafogo porque teve uma entorse na derrota contra o Operário no meio de semana, e aí Thiago Couto foi colocado no time titular. É um goleiro que a gente vai falar mais sobre a falha dele. Eu ainda acredito nesse goleiro. Tecnicamente eu acho ele melhor que Kaique França, mas indiscutivelmente o momento por toda a temporada, pelo desempenho de Kaique França também, ele é o titular absoluto hoje com muita justiça. Mas como ele não pôde jogar, Thiago Couto assumiu essa vaga de titular. Na lateral direita, Igor Cariús novamente, então percebam aí que Pepa realmente está vendo, e eu não sei se é por conta da ausência de Palácios, ele vê Cariús hoje como realmente um lateral direito. E aí ele deixa de Plácido no banco, mas eu discordo dessa escalação. Eu colocaria de Plácido. Eu venho defendendo aqui que Di Plácido é um jogador especialista na posição, é um bom jogador, só vai conseguir chegar no alto nível dele, né, seja físico, técnico, tático, com ritmo de jogo. Eu entendo a escalação de Igor Cariús, mas eu já teria promovido Di Plácido ao time titular. O miolo de zaga muito estabelecido e que, na minha opinião, não vai mudar até o final dessa Série B. A volta de Rafael Thierry como capitão, Chico também ao lado dele, e na lateral esquerda, Dalbert. Dalbert, inclusive, na minha visão, tá? Abrindo um parênteses aqui sobre escalação, escalações futuras. Baseado no futebol atual de Dalbert, na minha visão, Dalbert hoje é titular absoluto da lateral esquerda. E aí, se Pepa decidir colocar Di Plácido na lateral direita, para mim, quem vai para o banco é Igor Cariús. Eu entendo que Igor Cariús é bom jogador, é um cara que dá estabilidade defensiva, ofensiva também. O Sport está muito bem servido nas laterais de maneira geral e principalmente nessa lateral esquerda, com dois jogadores que, na minha visão, tem que ficar para a Série A de 2025. Porém, o futebol que Dalbert vem desempenhando nos últimos jogos e o jogador que ele é também, eu acredito que Dalbert é um bom jogador, é um cara que, quando era mais novo, bateu na Europa e bateu em time grande, jogou na Inter de Milão, jogou na França, jogou no Internacional de Porto Alegre, e raramente um jogador desse, quando desperta o interesse de um time grande europeu, esse jogador é limitado. É óbvio que não.
Dalbert é um bom jogador, eu percebi isso desde o primeiro jogo dele, desde os primeiros jogos dele também. Contra o Goiás, naquele primeiro turno que o Sport leva 3-0, ele foi um dos poucos que se salvaram naquele jogo ali. É um cara que consegue ir bem na frente, marca bem atrás, está dando uma solidez defensiva absurda por esse lado esquerdo. Então, na minha opinião, Dalbert hoje é titular na lateral esquerda. Então ele entrou com essa linha de 4, né? Essa linha de 4 que vem sendo estabelecida jogo após jogo. No meio-campo, a gente teve uma modificação aí por conta da suspensão de Felipe. Felipe não pôde jogar nesse jogo contra o Botafogo de São Paulo e ele acertadamente promoveu aí a titularidade de Julián Fernandes, que entrou como esse volante mais à frente da zaga, afundando entre os zagueiros para fazer essa saída de bola. Então ele botou o argentino no lugar de Felipe, como a gente já estava pensando há dias atrás. Por esse corredor médio da direita, Fabrício Domingues, nesse corredor médio pela esquerda, Titi Ortiz, e na frente ele acertou para mim, pelo menos na ponta esquerda. Ele colocou Barleta, que na minha visão hoje é muito mais titular que o Wellington Silva. Foi um cara que fez um golaço contra o Botafogo de São Paulo, vem decidindo mais jogos, vem jogando melhor, nada assim de extraordinário, mas Barleta hoje é muito mais regular do que há jogos atrás. Na ponta direita, como sempre, Lucas Lima, e no comando de ataque, e aí o segundo erro de Pepa, na minha opinião, Gustavo Coutinho. Eu acho que ele deveria ter começado com o Zé Roberto mais uma vez, mas Pepa claramente gosta mais da função sem bola de Coutinho em relação aos gols que Zé Roberto faz. Por ser um jogador mais tático do que Zé Roberto sem bola, eu acho que Pepa prefere Coutinho e por isso coloca Coutinho, mesmo com um recorte de jogos bons, sendo de um só jogo. Então eu acho que Pepa gosta mais de Coutinho do que de Zé Roberto, por isso ele coloca esse jogador como titular nessa partida contra o Botafogo e até na partida contra o Operário também. O Botafogo de São Paulo, só passando aqui rapidamente, entrou com um esquema de 3-5-2, né? Com 3 médios no meio, um volante e 2 médios, 3 zagueiros e 2 atacantes na frente. Vitor Souza, Rafael, Fábio Sanches e Bernardo Chapo, que foi o autor do gol do Botafogo de São Paulo, um gol que basicamente contou com a ajuda muito grande de Thiago Couto. João Costa, Carlos Manuel, Walisson, Jean Vitor, Gustavo Bochecha, Bruno Marques e Emerson Ramon. Esse foi o time da Pantera que enfrentou e perdeu o Sport por 3-1 na Ilha do Retiro. E aí vamos falar do jogo em si, né? O primeiro tempo foi um primeiro tempo que fazia tempo que o Sport não jogava dessa forma, um time que basicamente sufocou o Botafogo de São Paulo, que veio com a proposta de reatividade e com saída de bola oscilando entre ataques diretos e saída sustentada desde lá de trás, mas o Sport não tomou conhecimento disso, fez aquela pressão mais alta, né, adiantando a sua linha defensiva, os jogadores de meio campo, os jogadores de ataque. O Sport, quando ele está sem a bola, ele marca num 4-4-2, né? Titi Ortiz, ele salta dessa linha intermediária e vai fazer companhia Coutinho mais à frente. Então o Sport sufocou o Botafogo de São Paulo sem bola. O Botafogo de São Paulo, ele perdia a bola rapidamente quando a bola chegava no meio campo, e aí, independentemente de ser com saída sustentada ou ataque direto, o meio campo do Sport funcionou muito bem para retomar essas bolas, para iniciar a transição ofensiva e depois um ataque em si. O Sport conseguiu fazer essa pressão, fez uma pressão muito boa, com a bola também circulava muito desde lá de trás, um jogo com muita paciência. Chico, por exemplo, foi um cara que eu gostei porque ele não teve aquele apavoro que ele tem geralmente, ele foi mais consciente distribuindo essas bolas, ele errou em algumas saídas, mas ele acertou outras também. Pelo SofaScore, por exemplo, de 13 bolas longas que ele tentou, ele acertou 7, então assim, mais do que 50%. Se ele continuar jogando dessa forma, sem esse desespero todo para sair com a bola, como ele faz muitas vezes, rifando a bola, entregando a bola para o adversário, ele tende a ser um zagueiro ainda melhor. Mas a gente precisa ver Chico, por exemplo, quando times marcam pressão o Sport. Então ontem o Botafogo deixou o Sport sair com um certo conforto desde lá de trás, seja com bolas curtas ou bolas longas, mas eu quero ver Chico pressionado, eu quero ver se ele vai ter essa maturidade de distribuir com mais calma essa bola, tentar um lançamento mais vertical,
por baixo, então é um ponto a se observar nos próximos jogos. E aí o Sport conseguia ter muito volume de jogo no último terço, conseguiu criar 3 ótimas oportunidades no primeiro tempo. O primeiro gol, né, um gol de Fabrício Domingues ali, com um ótimo cruzamento de Coutinho, Fabrício rompendo a linha dos 3 zagueiros do Botafogo de São Paulo, fazendo um gol bem característico dele, uma cabeçada. O segundo gol também, uma bela bola de Lucas Lima para Barleta. Barleta infiltra ali pelo lado esquerdo da zaga do Botafogo, bate consciente, bate alto, bate forte, bate bem direcionado, e o Sport continuava com muito volume de jogo e criando chances. A última chance do primeiro tempo, por exemplo, foi uma que houve um cruzamento, Coutinho com a perna esquerda, ele e a barra basicamente, ele coloca a bola para fora. Então, mais uma vez aí, Coutinho, na minha opinião, não fez um bom jogo, perdeu um gol super decisivo, que naquela altura ali, com 3-0 em relação ao Botafogo de São Paulo, o Sport mataria o jogo e o segundo tempo seria um segundo tempo muito protocolar. E aí acaba o primeiro tempo 2-0, o Botafogo no segundo tempo desmancha, né? Esse quinteto defensivo, digamos assim, avança mais o time, faz 2 alterações ali, passa a jogar num 4-4-2 sem bola, com um time mais ofensivo, consegue ficar presente no último terço por 20 minutos, e o Sport não esteve pressionado pelo Botafogo, não. O Sport pressionava também. Era um jogo muito de chumbo trocado, mas em relação a posicionamento dentro de campo. Os dois times não criavam tantas oportunidades, mas tinham volume de jogo. O Sport não estava sendo ameaçado, não estava encurralado, não estava nas costas. Era basicamente o Botafogo que conseguia ter o seu volume, que não aconteceu no primeiro tempo, e o Sport continuava com o seu volume no segundo tempo. E aí eu contabilizo uma chance de gol para os dois times, assim, chances claras mesmo. O gol do Botafogo, né, num chute de fora da área de Bernardo Chapo, que Thiago Couto vai tentar segurar a bola escorrega da mão dele, entra no gol, ele ainda dá um pulo para dentro do gol tentando evitar o gol, mas não consegue, e ali o Botafogo fazia 2-1 num lance de muita infelicidade. Creio que isso aconteceu por ritmo de jogo, falta de concentração, má execução no gesto técnico, e ali pairava sobre a Ilha do Retiro um ambiente de que, meu Deus, o Botafogo agora poderá empatar, mas em nenhum momento o Sport estava sendo pressionado dessa forma. O gol foi algo circunstancial, com uma falha clamorosa do goleiro do Sport. E a partir dali, a partir do gol do Botafogo, coincidentemente, o Sport melhorou no jogo. Conseguiu ter mais volume que o próprio Botafogo e fez um terceiro gol numa boa jogada ensaiada de falta, né? Lucas Lima, pelo lado esquerdo ali, faz um cruzamento e Igor Cariús, consciente, vê Julián Fernandes no segundo pau, dá o passe de cabeça para o argentino, e o argentino vai lá, marca o terceiro gol e dá créditos finais à partida, fazendo 3-1 e matando de vez qualquer possibilidade de reação do Botafogo de São Paulo. Então, assim, o jogo de maneira geral foi um bom jogo do Sport. O Botafogo não foi melhor que o Sport em momento algum. O Botafogo no máximo foi igual ali ao Sport no começo do segundo tempo. O Sport criou mais chances, o Sport teve mais volume, teve um ímpeto maior, e após muito tempo o Sport faz um bom jogo. E aí o que a gente pode concluir? Que quanto mais futebol apresentado dessa forma, quanto mais alto nível de jogo, quanto mais o Sport joga bem, o Sport vai estar próximo da vitória. Porque se o Sport jogar mal ou mais ou menos, mesmo vencendo, vai acontecer o que aconteceu com o Operário. Uma hora a conta chega e você perde o jogo. Então, um futebol muito bom que o Sport apresentou, satisfatório. Espero que apresente isso na próxima quinta-feira contra o Guarani e consiga esse acesso matemático o mais rápido possível. Uma observação, o Julián Fernandes, né, que entrou no lugar de Felipe, na minha visão, mesmo não gostando do jogador nesse momento, mesmo achando o jogador limitado, eu tenho que reconhecer que o argentino fez uma boa partida, ele conseguiu cobrir setores do campo com eficiência, teve bons passes verticais, passes assim de 2-3 metros no máximo, nada de inversões. Ele tentou até uma inversão para Barleta, se eu não me engano, mas a bola saiu pela lateral. Mas se ele continuar jogando assim, dando esses passes de 2-3 metros por baixo e sempre para frente, já ajuda. Mas na minha opinião, o recorte de Felipe é ainda maior.
Felipe tem mais qualidade técnica e aí a gente tem que dar tempo ao tempo, né, para ver como esses dois jogadores vão se comportar, para ver se Julián Fernandes vai ter uma boa sequência. Que fique claro, começando com esse jogo contra o Botafogo de São Paulo, vamos ver aí se Felipe vai continuar jogando mal, se vai entregar algum resultado, mas eu acho que não. Acho que nessa função, né, que o primeiro volante de Pepa tem de afundar entre os zagueiros, Felipe é um jogador ainda mais qualificado que Julián Fernandes. Mas para esse jogo do Guarani eu vislumbro aí um meio-campo formado com Julián Fernandes, Felipe e um deslocamento de Lucas Lima para essa posição de meia armador, porque o Sport não vai poder contar com o Titi Ortiz, nem com Fabrício Domingues e nem também com Vilhena, que entrou ontem, que vem sendo essa primeira opção imediata de Pepa. Melhores e piores. Começando com os piores, não gostei da partida de Gustavo Coutinho, perdeu um gol, ele, por mais que ele tenha ajudado o time do Sport, sobretudo sem bola, fazendo um bom cruzamento ali para o gol de Fabrício Domingues, mas perdeu um gol muito cara a cara, um jogador que errou muito tecnicamente também, domínios, passes, enfim. Minha cobrança para o centroavante, para essa posição de atacante, ela é um pouco maior em relação aos outros jogadores, porque eu acho que você tem que definir melhor as jogadas, porque eu acho que você tem que entregar mais em relação a gols. Então, quando você perde um gol, na minha visão, na minha análise, esse desempenho cai muito. E o outro jogador, né, responsável pelo gol do Botafogo de São Paulo, Thiago Couto, mas já falei aqui para vocês, é um goleiro tecnicamente bom, talvez tenha sido o melhor goleiro da última Série B com o Juventude, que subiu para a Série A. Então, nada de alarme para mim, eu acho que esse cara vai ter ritmo de jogo em algum momento dessa temporada ou da próxima temporada e vai mostrar do que ele realmente é capaz. Eu acho que ele é um bom goleiro e o Sport está muito bem servido com seu titular, que é Kaique França, e com seu reserva imediato, que é Thiago Couto. Os melhores, Barleta, para mim fez um ótimo jogo, construindo, criando muito pelo lado esquerdo, fez um golaço. Fabrício Domingues também, após muito tempo, fez um excelente jogo, entrando na área do adversário, bem na marcação também, desarmando, gerando jogo no meio campo, com intensidade na defesa e no ataque. E Dalbert, que na minha opinião é o titular absoluto nesse momento da temporada, muito bem atrás, muito bem na frente também. Acho que Pepa ouviu aqui o que a gente falava nos vídeos de liberar um pouquinho mais Dalbert, para Dalbert ajudar a Barleta, para Dalbert fazer cruzamentos, finalizar, se associar com os jogadores que caem pelo setor dele. Então Dalbert já é o segundo jogo que ele vem tendo mais liberdade e, na minha opinião, hoje ele é titular absoluto dessa lateral esquerda. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui pelo Sport Tudo. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got